Talvez você nunca tenha pensado sobre isso, mas você já sentiu algo diferente quando você toca uma determinada pedra, ou quando você entra numa caverna, ou quando você observa uma montanha? Perceba, existe uma inteligência natural presente nesses locais. É uma energia, um vórtex energético que as suas células reconhecem aquela energia. E isso não é misticismo, isso é campo, isso é memória celular. É incrível, né? Porque quando eu estou falando de pedras, eu estou dizendo que essas pedras, essas montanhas, essas cavernas, elas têm uma frequência vibracional, assim como você tem uma frequência vibracional. E a sua frequência vibracional, de alguma forma, ela está ligada à frequência vibracional da Terra, à grade planetária, né? Esse vórtex invisível que existem no seu corpo e te conecta com alguns pontos específicos do planeta. É um tipo de informação, né? E eu gosto de chamar de informação vibracional, que interage então com o seu corpo. Então o seu corpo ele sente, mesmo que a mente não entenda nada. Então por isso que quando você está num processo de criação da sua realidade, o sentir ele é tão importante, né? Você pensa uma determinada coisa, a sua mente ela tem essas informações, mas o que vai efetivamente fazer aquilo acontecer é o seu sentir. Né? Eu penso, eu sinto e eu crio. Ou seja, eu penso, eu sinto, traduzo aquilo como uma emoção e eu vou para a ação, né? Eu faço um movimento para que aquilo se manifeste na minha vida. Mas aqui o objetivo não é falar de frequência vibracional, né? Foi só um adendo. Mas o que eu quero falar aqui é sobre essa energética mesmo das pedras, de círculos de pedras, de grandes megalitos e o porquê que eles existem e o porquê que eles estão lá. Então, vamos falar um pouquinho de dois círculos megalíticos bem importantes e bem antigos, que é Stonehenge na Inglaterra e Callanish na Escócia. Callanish mais antigo que Stonehenge, pelo menos 2000 anos. Né? Veja, o que a gente sabe, né, sobre essas informações, que os povos originários dessa época, eles erguiam esses círculos de pedras, vamos dizer assim, para que esses círculos funcionassem como uma antena, que captasse informações do céu, né? E realmente esses círculos, eles funcionam com essa energia. Então os povos originários, os povos antigos, eles acreditavam muito, né, nos seres espirituais. E eles recebiam essas informações através de meditações, através de observação da natureza, e eles construíam esses círculos com esse objetivo, dessa conexão céu e terra. E aí eu gosto de fazer uma comparação, porque o nosso corpo também, né, ele tem essa conexão céu e terra. E o quanto, ou às vezes a gente está muito conectado com a terra, ou seja, a gente está muito preocupado com a matéria, ou o quanto a gente só está na espiritualidade. E nós viemos aqui, né, para experienciar. E essa nossa experiência é essa junção dessas duas energias, céu e terra. Muito se fala de Stonehenge, de Callanish e de muitos outros lugares fora do Brasil. Mas você pode se perguntar, e no Brasil? Quais lugares a gente tem, né, com essa energética também? Onde passam as linhas-lei, né, que são essas linhas que conectam um local, vamos dizer, sagrado ou místico com outro local. E quando você vai nesses espaços, existe muita energia, né? Quem é um pouco mais perceptivo consegue sentir isso. Mas vocês podem me perguntar, tá bom, Cibele, mas eu não sou perceptiva. Engano seu. Você não é, porque a sua mente ou está no futuro ou está no passado. Então, o quanto que você não tem permitido estar no presente e estar percebendo todas essas incríveis possibilidades que acontecem na sua vida. E aqui no Brasil, então, a gente tem vários lugares altamente energéticos, né? Temos Chapada dos Veadeiros, temos Chapada Diamantina, Serra do Roncador, Terra Ronca, Jalapão, Amazônia, o Tocantins, que tem as Serras Gerais, e alguns outros por aí, né? E esses locais, eles estão conectados com outros sítios, né, megalíticos, ou locais de muito forte energeticamente, né? Como pirâmides, como templos. E aí você vai sentindo, à medida que você vai pisando nesses locais, né, uma energia diferente, uma expansão diferente. Então, esses lugares aqui no Brasil, eles nasceram também para isso, para que houvesse essa conexão e essa comunicação entre céu e terra. Então, quando você entra, por exemplo, numa caverna, né, o seu corpo muda, a vibração muda, porque é aquilo que você sente
Quando você toca numa pedra, num paredão rochoso, você sente a energia daquilo. É como se aquelas moléculas que compõem aquele grande paredão comunicassem com as suas células. Então, tudo que está dentro está fora. Lei da correspondência. Então, tudo que eu sinto aqui no meu corpo, eu estou também vendo externamente. E aí, é nesse momento que a sua mente, ela silencia, né? E a emoção aflora, é mais forte do que a sua mente. Mesmo a sua mente querendo te controlar e te dominar, a emoção ela é mais profunda. Isso aconteceu comigo em muitos locais que eu estive. Aconteceu quando eu estive em Stonehenge, aconteceu quando eu estive em Calaniche, aconteceu quando eu estive em Monte Serrat, na Espanha, e aconteceu também aqui no Brasil, quando eu pisei nas cavernas de Terra Ronca, quando eu pisei na Chapada dos Guimarães, quando eu estive na Serra do Roncador, porque são todos locais energeticamente muito potentes. E sabe por que isso acontece? Porque isso te puxa para o presente, né? Te tira da correria e começa a te reconectar com aquilo que é essencial, aquilo que é verdadeiro. E o mais incrível, esses locais têm o poder de, na verdade, desbloquear algumas memórias internas nossas, né? E aí, não é só sobre o lugar, mas é sobre o que o lugar ativa em você. Será que você já foi para algum desses locais? E qual foi a sua experiência nesses locais? Então, se você sente um chamado para estar indo nesses locais sobre uma guiança com esse objetivo de transformação, de mudança de mindset, presta atenção. Em breve eu vou estar conduzindo 2 experiências incríveis aqui no Brasil, bem profundas, nesses portais energéticos. Uma em Terra Ronca, no final agora de setembro, e outra em novembro, no Jalapão. E se isso chama você, se você quer saber mais, me acompanha aqui, porque tem muita informação para eu te passar sobre isso, sobre as experiências, sobre o que a gente vai vivenciar em cada um desses lugares. E se você busca essa transformação, essa é uma grande oportunidade. Perceber que essa energia de alguns pontos energéticos aqui no Brasil pode te ajudar a uma grande transformação. E que esses pontos têm ligações com grandes sítios megalíticos. E o que esses sítios, o que esses locais têm a trazer para você é muita contribuição, se você se permitir mergulhar nisso. Se você se permitir com que tudo aquilo que você acreditou por muito tempo comece a se dissolver, para que você se empodere verdadeiramente de quem você é e do seu poder pessoal, tá bom? Então fica por aqui que eu vou te mostrando cada vez mais sobre essa relação desses sítios megalíticos, desses locais energéticos aqui do Brasil e como isso pode contribuir para a sua vida.